Continuação da leitura do livro As Grandes Estratégias, de John Lewis Gaddis, no capítulo 5, Príncipes como Pivôs. No dicionário, a definição de pivô é eixo fixado numa peça e encaixado no oco de outra, tornando-as articuladas e permitindo que se fechem, se abram, se sobreponham, girem, baixem ou levantem. Há muito tempo, Agostinho e Maquiavel são considerados pivôs da história do pensamento ocidental, pois cada um, com efeitos duradouros, alterou relações de longa data entre almas e estados. O que ambos achariam surpreendente é o fato de terem eclipsado, com sua proeminência póstuma, os príncipes a quem serviram. O anonimato durante a vida de Maquiavel e Agostinho era impensável. Os mais humildes súditos ouviam falar deles. Os imponentes lordes tremiam em suas presenças. A saúde, a estabilidade mental e as proezas reprodutivas dos príncipes podiam motivar a ascensão de crenças e o declínio de nações. Eles eram as celebridades internacionais da época. Por séculos, as sociedades giravam como pivôs ao redor deles, ainda que não da mesma maneira. Em algum lugar da Inglaterra, em algum ponto do fim do século XVI, um jovem nobre chega atrasado a um banquete. Ainda ofegante da corrida, ajoelha-se diante da convidada de honra, inclina a cabeça envergonhado e lhe oferece uma tigela com água de rosas. Tal era sua timidez que ele não viu nada além de sua mão com anéis. Mas foi o bastante. Era uma extraordinária mão. Fina, com dedos compridos, sempre curvos, como se ao redor de uma orbe ou cetro. Mão nervosa, retorcida, doentia, mão autoritária. Mão que bastava se erguer para uma cabeça tombar. Mão, pensou, unida a um corpo velho cheirando a armário de cânfora, onde peles são guardadas. Corpo ainda enfeitado com toda a espécie de brocados e joias e mantido impertigado, apesar de dar ciática, e que nunca sucumbia, embora atacado por 1000 temores, e os olhos da rainha eram amarelo claros, pois ela é Elizabeth R., como a auto-intitulada, e embora a ocasião seja fictícia, o jovem permanecerá juvenil, devido talvez à sua inesperada transformação de gênero. Até o século XX, essa passagem de Orlando, romance biográfico de Virginia Woolf, nos aproxima ao máximo possível da grande rainha idosa. Enquanto isso, na Espanha, um rei morto é lembrado como tecelão em seu funeral. Essa profissão pode parecer fácil, insiste o orador, mas é na realidade muito difícil. As pontas precisam ser coordenadas enquanto os olhos continuam focados, e o cérebro sempre segue ativo, pois qualquer um dos incontáveis fios pode a qualquer momento desatar, emaranhar ou se romper. Tal é a vida de um rei, escrever com as próprias mãos, viajando com os pés, o coração preso a fios, um a Flandes, outro à Itália, outro à África, outro ao Peru, outro ao México, outro aos católicos ingleses, outro a preservar a paz entre os príncipes cristãos, outro aos problemas do Sacro Império Romano. O fio das Índias foi rompido? Apressa-te e ate-o. O fio de Flandes rompeu? Apresse-se e o conserte. Vida tão atarefada, dividida entre tantos fios. Ah, quantas excelentes e reais qualidades não encontradas em ninguém mais. Esse rei era o Filipe II, a data 1598, e o sermão do Dr. Aguilar de Terrones, ao contrário da reverência de Orlando, não é ficcional. A metáfora, entretanto, é compatível com a de Woolf, da evocação de personagem e, por consequência, dos diferentes giros do governo principesco. Felipe avança de crise em crise. Raras vezes descansa. Nunca tem controle absoluto. Como em um jogo de criança, tenta acertar com seu martelo as toupeiras que saem de diversas tocas. Elizabeth, ao contrário, rejeita a pressa. Ela usará o martelo quando preciso. A mão erguida pode, de fato, arrancar uma cabeça, mas estabelece quando e onde.
Resiste ao desperdício de recursos, de energia, reputação e, excepcionalmente para um monarca, a perda de sua virgindade. Como Penélope da Odisseia, ela é assediada por pretendentes. Entretanto, ao contrário de Penélope, tece estratégias não mortalhas. O rei, em um agostiniano, vê seu império como uma mortalha conectada à cidade dos homens, à cidade de Deus, da qual nenhuma parte é dispensável. Antes perder todos os meus domínios e sem vida se a tivesse. Garante em certa ocasião que lesar, mesmo de leve, a fé ou o serviço de Deus. E a rainha, mais maquiavélica, considera seu estado, ainda não um império, um palco de teatro, não uma relíquia sagrada. Garanto, diz aos londrinos de coração, na coroação, que serei tão boa para vós como toda rainha foi para o seu povo. E para a segurança e calma de todos, eu não pouparei, se preciso for, o meu sangue. Felipe jura obediência a Deus, não a seus súditos. Elizabeth serve aos súditos, ajustando Deus ao interesse do povo. O rei, com o olhar fixo no paraíso, venera. A rainha, os pés plantados no chão, calcula. Essas diferenças testam as ideias de Agostinho e Maquiavel, frente às exigências da política do alvorecer da Idade Moderna. Os dois monarcas, Felipe II e Elizabeth, provavelmente entraram em contato com a doutrina católica de Agostinho, Felipe com avidez, Elizabeth de má vontade. Era sem sombra de dúvida filha de Henrique VIII, e é possível que ambos tivessem lido Maquiavel. O pai de Felipe, Carlos V, soberano do Sacro Império Romano, estudou com afinco O Príncipe de Maquiavel. As obras do Florentino faziam parte da biblioteca de Felipe, embora constassem na lista de livros proibidos pelo Papa. As traduções tornaram Maquiavel um homem infame na Inglaterra, no período de formação de Elizabeth. Mas, como ela dominava vários idiomas, pode ter lido o autor no original, em italiano. Nem ela nem Felipe deixaram comentários a respeito, mas é fácil adivinhar em que lugar ambos se encontravam nas duas tradições. A princesa Elizabeth ainda não havia completado 20 anos quando demonstrou abertamente sua contrariedade ao ser obrigada a comparecer à missa após a coroação de Maria Tudor, sua meia-irmã católica, em 1553. 5 anos mais tarde, depois de subir ao trono, Elizabeth saía das cerimônias religiosas das quais não gostava e corrigia em voz alta os sermões a que assistia. Um de seus primeiros atos foi revogar a proibição do livro de oração comum de seu padrinho, Thomas Cranmer, pelo qual ele fora condenado à fogueira por Maria. Como seu pai, Elizabeth não tentou abolir o catolicismo inglês, mas o nacionalizou, rejeitando a autoridade papal no país onde era soberana. Era esse, afinal, com exceção da já incontrolável colônia irlandesa, o único estado que possuía. Quando Carlos V abdicou em 1555, entre 1555 e 1556, governava mais países do que era capaz de lembrar. A Espanha e seus territórios do Novo Mundo, México e Peru, os Países Baixos, a Borgonha, grandes áreas da Itália, a Áustria, a Hungria e a Boêmia, bem como colônias espalhadas ao longo da costa norte da África e o que mais tarde seriam as Filipinas. O rei Felipe II herdou a maior parte, bem como o pedido de desculpas do pai pelo abismo entre receitas e despesas. O novo monarca não devia abrir mão de nada. Entretanto, pois a honra e a reputação eram tudo. Nesse quadro, Felipe deveria colocar sua fé no que era mais seguro, ou seja, Deus. Ele era o responsável por encontrar um caminho. Non suffi orbis estampava a medalha cunhada em 1583 para a proclamação de Filipe, após ele ter anexado Portugal e territórios ultramarinos. O mundo não é o bastante. Apesar de a frase remontar a Alexandre o Grande,
Isso não poderia ser dito de um império, mas sim do Império Espanhol, onde o sol nunca se punha. Mas como poderia um rei governá-lo? Sendo o domínio de Filipe muito mais vasto do que de Elizabeth, ele deveria delegar poderes com facilidade. Na prática, porém, os dois agiam de modo diametralmente oposto. De imediato, Elizabeth delegou autoridade a favoritos da corte, clérigos complacentes, nobres abastados, capitães de barcos empreendedores e a seus súditos, em termos de fé, desde que em próprias mentes, ela nem sempre mandou construir um palácio. Apenas se apossou dos que já existiam ou pediu emprestado aqueles do que havia gostado. Nesse ponto acompanhou Maquiavel, pois nem Deus queria cuidar de tudo. Porque ela deveria. Bastava inspirar temor, estabelecer limites e, como Augusto, cultivar, enquanto conservava, com diplomacia, se possível, com brutalidade, se necessário, a própria autonomia. Felipe, como Agostinho, enxergava a mão de Deus em todos os acontecimentos. Em resumo, os interesses de Deus e os do rei, agente dele, eram inseparáveis. A autoridade não devia ser compartilhada, ainda que levasse um longo tempo para que as ordens no Império Global produzissem ações. E palácios? Filipe idealizou o Escorial, o maior mosteiro já habitado pelo monarca. Em seguida, encheu-o de relíquias e se isolou, incapaz de enxergar um palmo além das responsabilidades que o sufocavam e da papelada da qual atolava. A governante de um microestado macrogerido viveu na mesma época que o governante de um macroestado microgerido. Nada disso fazia sentido em termos geográficos, logísticos ou de comunicação, como reflexo das filosofias contrastantes presentes na mente da realeza, contudo, fez todo o sentido. Tanto que o futuro do mundo europeu em breve giraria em torno do eixo estabelecido nessas diferenças. Felipe tinha sido e queria ser de novo rei da Inglaterra. A rainha Maria Tudor desposara em 1554 na esperança de ter um herdeiro e unir seu estado às grandes potências católicas da Europa. Carlos V, ainda imperador do Sacro Império Romano, abençoou a união. Em Felipe, ainda não coroado rei da Espanha, obedeceu a seu pai. A única gravidez de Maria, entretanto, foi psicológica, e Felipe, cuja autoridade da Inglaterra era apenas como consorte, passou pouco tempo na ilha. O casamento com um príncipe estrangeiro tornou a rainha impopular, e a situação piorou quando ela mandou centenas de heréticos para a fogueira que consumiram Cramer e perdeu para a França em 1558, em Calais, o último entreposto colonial continental da Inglaterra. Sua morte nesse mesmo ano foi pouco lamentada. Foi assim que Felipe, então o mais poderoso soberano de um império que englobava várias regiões do planeta, perdeu seu poder numa ilha pequena e desprovida de sol, Inglaterra. A situação de Elizabeth durante o reinado de Maria Tudor foi precária. Filha de Ana Bolena, com quem Henrique VIII se casara, depois renegou e mandou decapitar, tinha quase nenhum direito a reivindicar o trono. Demonstrava pouco respeito ao catolicismo romano, restabelecido por Maria Tudor, e tinha pleno conhecimento das conspirações para derrubar a rainha, embora não participasse delas. O principal perigo quanto a Elizabeth, porém, era a popularidade. Atriz por excelência, a princesa tentava deixar claro o contraste entre as duas sempre que possível. Embora mantivesse a meia-irmã no limbo, às vezes Maria a recebia com afeto. Outras vezes ordenava sua prisão domiciliar, na verdade num castelo, e em determinada ocasião condenou-a à prisão na Torre de Londres, despertando em Elizabeth o medo de ter o mesmo destino da mãe. Felipe foi seu mais influente protetor. Caso Maria Tudor morresse sem deixar herdeiros ou no parto, como era tão comum na época, ele preferia Elizabeth, não sua prima Maria Stuart, suposta herdeira da coroa da Escócia, no trono. Maria Stuart crescera na França, principal rival da Espanha.
e fora prometida em casamento a Francisco, filho do rei Henrique II. Havia também a possibilidade, caso Elizabeth governasse, de o viúvo Felipe desposá-la. À medida que a saúde de Maria Tudor piorava, a Inglaterra balançava entre as esferas de influência da França e da Espanha, e Felipe já tinha feito sua escolha. E quanto a Elizabeth? Enquanto era princesa, pouco se preocupava com seu estado civil, mas após a coroação, em novembro de 1558, todos esperavam que seguisse o exemplo da minha irmã, se casasse e fosse mais afortunada, desse à luz um herdeiro. Afinal, o pai de ambas instituíra a sucessão por linhagem como sua brutal prioridade. A alternativa romana de adoção, que poderia tê-lo poupado de muitos problemas, já caíra em desuso. Com poucas exceções, a legitimidade exigia, na época, nascimentos reais. No entanto, ainda eram raras as rainhas no poder. O casamento, embora arriscado para os consortes de Henrique VIII, nunca tinham colocado a vida dele em perigo, mas a de Elizabeth correria risco a cada gravidez. Mesmo se tudo corresse bem, a independência, tão valorizada por ela como por seu pai, entraria em choque com a quase universal suposição de que as esposas deviam ser submissas aos maridos. Maria Tudor havia permitido a Felipe arrastá-la em uma guerra com a França e, em consequência, perder a Calais. A aparência física também podia representar um problema. Elizabeth preferia homens bonitos, mas não podia desposar um favorito inglês sem enfurecer os demais. Uma solução seria se casar com um estrangeiro, mas a distância dificultava aos casais reais se verem antes de concluídas as negociações. Além disso, as imagens na era anterior à fotografia podiam gerar desastrosos enganos. Lembrando-se da repulsa de Henrique VIII ao conhecer, dias antes do casamento à quarta esposa, Ana de Cleves, a sensata Elizabeth, insistia em não confiar em retratistas. Entretanto, tinha visto Felipe quando de sua estada na Inglaterra e sabia, embora relutasse em reconhecer isso, que ele tentara mantê-la a salvo. Após a morte de Maria Tudor, Felipe não perdeu tempo e propôs casamento a Elizabeth, mas a nova rainha recusou o pedido, observando educadamente que seus reinos podiam perpetuar as relações amigáveis por eles pretendidas, mesmo sem o enlace. O verdadeiro propósito do rei, como revelou aos íntimos, era servir a Deus e evitar que Elizabeth realizasse a mudança na religião que tinha em mente. O objetivo dela era, de fato, modificar a religião e assim conseguir a independência do seu reino em relação a Roma. As discordâncias tornaram-se evidentes poucos meses após a ascensão de Elizabeth ao trono. E então Felipe pediu a mão de Isabel, filha de Henrique II da França, que se tornou então a sua nova esposa. Elizabeth conviveu ao longo do seu quarto do século com bem mais de uma dúzia de pretendentes, os quais, depois de variados graus de galanteios, eram rejeitados. Seus motivos permanecem uma incógnita. Talvez temesse o sexo ou o parto. Talvez os casamentos do pai a assombrassem. Talvez não quisesse dividir o trono com nenhum rival. Talvez tenha adiado a decisão até ser tarde demais. Ainda recebia propostas de casamento com mais de 40 anos. A mais provável explicação, no entanto, é que talvez Elizabeth valorizasse a posição de pivô. Sua estratégia, conforme explicou o historiador Garrett Mattingly, era organizar cortesãos e conselheiros à volta, diplomatas e enviados, reis e potentados no continente, um plano entrelaçado e equilibrado com tanta astúcia e delicadeza que um anularia o outro e ela sempre ficaria livre. O preço, com certeza, foi a solidão. O corpo empertigado, descrito por Wolfe, era atacado por 1000 temores. Enquanto os interesses de Filipe correspondiam aos de Deus, os de Elizabeth equiparam-se aos de seu modesto, mais importante, estado insular, a Inglaterra. Felipe ocupou com mais frequência o lugar de alfineteira, fincado em múltiplos pontos ao mesmo tempo que o do pivô.
Defendia os Países Baixos de um ataque francês quando soube do falecimento da esposa, Maria Tudor, e do pai Carlos V, que recém abdicara do trono da Espanha. A mudança da Inglaterra determinaria o futuro do catolicismo no reino, mas Felipe negligenciara por tempo demais sua terra natal. Hesitava em partir sem ter logrado a paz. Os holandeses ficariam desolados. Embora minha presença aqui em nada contribua para a conquista, acho que ficariam felizes com qualquer soberano, desde que não fosse eu. Os holandeses confirmaram a sua suspeita, reduzindo-lhe a renda. Recorreu à irmã Joana, regente da Espanha, solicitando fundos adicionais. O pedido foi rejeitado, sem rodeios, e Felipe chegou a desconfiar de que debochavam dele. Mesmo assim, insistiu, como um monarca absoluto, não precisava reconhecer nenhum superior profano nessa terra. Como era possível que Felipe se sentisse paralisado por limitações, mesmo não tendo nenhum superior para pressioná-lo? Uma das razões é que sua família, os onipresentes Habsburgo, sempre privilegiou laços dinásticos, não afinidades geográficas, econômicas ou culturais. Conquistavam, diziam, pelos vínculos do matrimônio. Resultado: Felipe governou e dependeu das rendas de uma miscelânea de povos que não lhe eram leais. Para complicar a situação, os domínios de Felipe estavam espalhados pelo mapa, sem fronteiras contíguas, e era notória sua dificuldade em delegar autoridade. A mente do rei podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, daí seus inúmeros dilemas. Mas não se podia cobrar a mesma onipresença de seu corpo físico. Os romanos foram muito mais bem-sucedidos que Filipe em controlar um grande número de regiões com populações tão diversas. Porém, seus domínios eram vizinhos, seus governantes não consideravam incúria religiosa a delegação de tarefas e seus únicos rivais eram bárbaros, que levavam séculos para abater suas vítimas. Felipe tinha que lutar contra franceses, ingleses, holandeses, portugueses, otomanos, contra o Sacro Império Romano, o papado e, o mais irritante de todos, contra a reforma protestante que acontecia na Inglaterra e que espalhava suas heresias por boa parte do continente. Com tantas toupeiras para abater, não surpreende que o rei Felipe II teria passado apenas 6 meses sem enfrentar algum conflito durante seus 43 anos de reinado. Do ponto de vista secular, Felipe não se saiu tão mal, não perdeu nenhum dos territórios herdados por Carlos V. A Espanha só abriria a mão dos Países Baixos quase meio século após a morte de Felipe, e Portugal, com suas possessões ultramarinas, permaneceria sob a tutela da Espanha por 6 décadas. Os domínios espanhóis do Novo Mundo, abrangendo do centro da América do Norte até a Terra do Fogo, se mantiveram dependentes até o início do século XIX. E, em certas partes, até 1898, longevidade que rivalizava com o Império Britânico, mesmo os débitos de Felipe, sobre os quais se reclamava constantemente e negligenciara repetidas vezes, podem ser considerados sustentáveis para os padrões modernos. Felipe se julgava, entretanto, superior. Buscou servir a Deus, ao Império tão somente na medida em que favorecia os interesses divinos. Todos os outros objetivos exigiam tapar os ouvidos e até fechar os olhos, pois eram, por definição, indignos. Acredite em mim, esse é o caminho mais simples, menos estressante e mais seguro para qualquer coisa. Sem dúvida, mas, desde que Deus providenciasse os meios para atingir os fins, para assombro de Filipe, Deus mostrou ser tão parcimonioso quanto os difíceis holandeses. Visto que tudo dependia da vontade divina, Felipe escreveu em 1559: Só posso esperar por aquilo que ele, Deus, se digne conceber. Espero que Deus me forneça os meios para manter meus domínios, sem os perder por me faltarem os meios de mantê-los.
ou que seria para mim a coisa mais triste, lamentável que qualquer outra que se possa imaginar, muito mais que se os perdesse em batalha. Bem, termino aqui, continuo na próxima leitura. Tchau, tchau.